Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 17 a 28. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podei vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Graças te damos, Senhor do céu e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos agradecer ao Senhor por esse privilégio de estarmos mais uma vez aqui pregando as tuas verdades, a tua gloriosa palavra. Abençoe os ouvintes, que experimentem os benefícios espirituais pelo poder do Espírito. Abençoe a minha vida também, que sempre eu possa, com honestidade, expor a tua palavra, procurando aquilo que o teu Espírito quer nos dizer. Oramos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Um dos problemas que a igreja vem arrastando ao longo dos séculos é o perigo da proeminência, dos primeiros lugares, o desejo de alcançar posição de importância na igreja com vistas ao elogio e à admiração. A politicagem eclesiástica sempre foi presente, trazendo grandes males para a igreja. Quando lemos uma passagem como esta, que registra Jesus prevendo a sua morte, e logo depois o pedido da mulher de Zebedeu junto com seus filhos, não devemos nos apressar a atirar a primeira pedra nessa senhora e nem nos seus filhos, porque se fizermos uma reflexão, provavelmente encontraremos o mesmo no nosso coração. Hebreus 4,12 diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, e juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O Salmo 139, 23 e 24 diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Evangelho não tem o propósito apenas de condenar o pecado, mas devemos sempre perscrutar o nosso coração e procurar avaliar a nossa condição espiritual. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A passagem contida nos versículos 17 a 19, que fala sobre a profecia de Jesus acerca da sua morte, está associada com a passagem ulterior, ou seja, a súplica da mãe de Tiago e João. O advérbio, então, no versículo 20 aqui descrito, vincula esses 2 assuntos, ganhando maior força no seu significado. Jesus estabelece aqui um princípio do reino de Deus que é o oposto ao reino desse mundo. Os maiores no reino de Deus não são os nobres, os ricos, os poderosos, os eminentes, as autoridades do mundo, mas os maiores no reino dos céus são os que humildemente se dispõem a servir a Deus e a sua igreja. Vamos considerar então essa porção da palavra de Deus sobre o tema Os Grandes no Reino de Deus. Mas se quisermos focalizar o assunto mais essencial dessa passagem, poderíamos intitular O Significado da Morte de Cristo. O Senhor não foi tomado de surpresa, mas tudo isso foi muito bem planejado antes dos tempos eternos,
como diz Apocalipse 13:8 e o capítulo 17:8, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Aqui no versículo 17 é-nos dito acerca da circunstância. A passagem paralela de Marcos diz que Jesus ia adiante, guiando os seus discípulos. Nós lemos no versículo 17: E estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse. Então, Jesus estava determinado a ir a Jerusalém, lugar de oposição política e religiosa. Ele iria oferecer-se a si mesmo como sumo sacerdote para a expiação dos pecados de todos os que o Pai lhe deu, desde o princípio, para serem salvos. Isso já tinha sido profetizado no Velho Testamento abundantemente. Podemos imaginar a dificuldade dos discípulos e dos judeus, de forma geral, em aceitar e compreender o Messias aparentemente derrotado, açoitado e crucificado. Há séculos eles vinham anunciando e aguardando o cumprimento das promessas do Messias. Nos versículos 18 e 19, nós lemos: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Então, quando Jesus chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse, foi para isso que eu vim a esse mundo. Esse é o meu propósito. Essa é a minha determinação e jamais eu vou deixar de realizar a vontade do meu Pai. Ele tinha que passar pela terrível crucificação, porque disso dependeria a salvação da sua igreja. Ele morreu para salvar a sua igreja. Muitos dizem que não precisa de igreja, que igreja não é importante, que tem muitos lobos dentro da igreja e tem muitas ovelhas fora da igreja, como disse Agostinho, mas ele morreu para salvar a sua igreja. Maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, disse o apóstolo Paulo. Quando Jesus diz, eis que subimos para Jerusalém, os discípulos também deveriam subir para Jerusalém e seguir a Jesus, tomar o conhecimento do caminho da cruz. Eles deveriam aprender a renunciar à carne, negar a si mesmos, seus prazeres mundanos e pecaminosos, para realizar a vontade de Deus. Lucas 14, 26 e 27 diz, se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e mãe, e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eu chamo a atenção dos ouvintes que esta afirmação do Senhor Jesus é a terceira vez que ele profetiza a sua morte. Ele já havia feito isso no capítulo 16, versículo 21, e no capítulo 17, versículos 22 e 23. Jesus não iria para Jerusalém para se assentar na tribuna principal dos políticos, para ser honrado ali e homenageado, mas para ser crucificado. Ele iria para Jerusalém como um maldito pecador, se fazendo maldição no lugar do seu povo. Cristo não morreu na cruz para todos indistintamente, e sim exclusivamente para os eleitos do Pai, que é a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue, dito lá em Atos 20 e 28. Ora, se a eleição é particular, a salvação também é particular. Não há dúvida disso. E no versículo 20, nós temos o pedido da mulher de Zebedeu com Tiago e João, seus filhos. Nós lemos, então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Essa mulher era Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus, e portanto tia de Jesus. Não é possível ter plena certeza disso, mas quase certamente ela era tia de Jesus. Ela seguiu Jesus até a morte, e se compararmos os evangelhos na crucificação, chegaremos a Salomé, a esse nome. Se isso for verdade, temos aqui um caso de tráfico de influência familiar. Existe muito disso na igreja, né? Pessoas que acham que por serem parentes têm direito de exercer certos cargos importantes na igreja. Aqui no versículo 21 é-nos dito, perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem um à tua direita e o outro à tua esquerda.
Assentar à direita e assentar à esquerda representava posições de importância. Aqui e ali vemos na TV pessoas que procuram se aparecer e tentam sentar junto das autoridades importantes para demonstrar publicamente que são pessoas proeminentes e superiores. Era isso que a mãe de Tiago e João queria. Há um ponto positivo aqui, é verdade, e temos que reconhecer que eles criam de fato que Jesus estabeleceria o seu reino glorioso. Eles estavam interessados nisso. No versículo 20, ela adorou, pediu-lhe um favor. Foi uma súplica importante para eles. O ponto negativo aqui era o conceito equivocado acerca da natureza da vinda do Messias que eles tinham. Esse pensamento enganoso acerca da natureza da vinda do Filho do Homem era geral nos judeus. Eles tinham um conceito terreno de um general com grande poderio bélico que viria libertar o povo de Deus da grande opressão romana. Por isso que eles achavam, de uma forma ou de outra, que no reino dos céus haveria esse tipo de conexão com o reino desse mundo. A passagem paralela de Marcos não aparece a mãe de Tiago e João, mas eles próprios fazem o pedido. E não há contradição aqui, naturalmente. Na realidade, foram os três que se apresentaram a Jesus e fizeram pressão, e os filhos usaram o reforço da mãe, porque queriam ser atendidos. O certo é que as mães exageram com relação aos seus filhos e foi um pedido equivocado. Aqui no versículo 22, nós temos a resposta do Senhor Jesus. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podei vós beber o cálice que eu estou para beber? Jesus responde, então, aqui em forma de uma pergunta. Jesus diz que eles não sabiam o que pediam e nem o que diziam. Quando Jesus fez a pergunta acerca do cálice, eles deveriam compreender que isso pressupunha o sofrimento que antecederia a glória, antecederia a honra. O cálice aqui são os terríveis sofrimentos que Jesus teria que sorver. Jesus, afligido, disse: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E quando Jesus os indaga: vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Sim, podemos. Eles mesmos não entendiam o que falavam. É possível que o cálice que eles estavam pensando aqui era um vinho de primeira qualidade, comemorando uma vitória triunfal sobre o grande imperador de Roma, solenizado e celebrado com vitórias sobre os governadores e comandantes romanos. Mas Jesus, aqui na primeira parte do versículo 23, replica e, de fato, concorda com a resposta deles. Porém, eles nem sabiam. Nós lemos: então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-los. Aqui no versículo 23, nós temos a réplica do Senhor Jesus que de fato concorda com a resposta deles. Porém, eles nem sabiam que provariam o cálice do sofrimento. Tiago foi o primeiro mártir registrado em Atos 12, e João foi exilado e desterrado na ilha de Pátimos pelo imperador Domiciano. Nós lemos aqui no versículo 23. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. Então eles iriam sim beber o cálice do Senhor. Mas é sempre difícil atribuir à humanidade e à divindade de Cristo. Ele não sabia na sua humanidade quando que ele voltaria. E nem aqui quem sentaria ao seu lado, quem sentaria à direita ou à esquerda. Eu chamo a atenção dos ouvintes como Jesus foi gentil com eles. Jesus acaba de falar da sua morte e eles, sem demonstrar qualquer sentimento de perda, tristeza ou recato, queriam ser os gloriosos comandantes do céu. Finalmente, aqui nos versículos 24 a 28, nós temos a reação dos demais apóstolos e a advertência de Jesus que provavelmente não se restringe apenas aos 10, mas a todos os presentes ali. No versículo 24, nós lemos: ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Nada indica, segundo os comentaristas, que eles estivessem indignados pela falta de consciência, pelo sentimento lúgubre ou funesto por causa da vindoura morte vergonhosa por crucificação do Senhor Jesus. Mas, ao contrário, os 10 se indignaram porque também queriam a primazia. Eles queriam direitos iguais de poder assentar ao lado do Senhor. Eles se irritaram por não terem pensado nisso antes, e os 2 irmãos terem saído na frente.
Ainda mais se utilizaram da influência da mãe, reforçando o pedido. O versículo 25 diz: Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Que amor do Senhor! Que amor incomensurável em buscar a unidade da igreja. Literalmente no grego aqui, os governadores dos gentios dominam para baixo. Eles exercem poder para baixo sobre eles. O significado é que os governadores desse mundo, eles massacram, eles esmagam, eles apoquentam. E Jesus diz que a mentalidade deles, dos discípulos, era própria do reino dos homens. Os que galgam poder, galgam autoridade para exercer domínio sobre os homens. E nos versículos 26 e 27 nos dizem: Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Jesus ilustra a sua explicação com a imagem de um escravo. Imagine a cara deles ao ouvirem que os maiorais no reino de Deus são como escravos. Deveriam agir como escravos, que são socialmente marginalizados, vulneráveis, impotentes, sem honraria, sem bens, dependentes dos seus senhores, menosprezados pela elite social. Essa é a mentalidade que os discípulos deveriam ter. O segredo para ser grande no reino de Deus é uma vida de autonegação e gentileza para com os outros. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, os maiorais no reino de Deus têm que ter aquele espírito de humildade e de serviço. Finalmente, no versículo 28, o Senhor Jesus nos dá a entender a natureza da sua morte. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O resgate aqui tem duplo sentido. Em primeiro lugar, quando um general ou um rei tinha algum filho sequestrado, era comum o pagamento de um resgate. Assim, Jesus, ao morrer na cruz, estava pagando um resgate em favor do seu povo que havia sido sequestrado pelo pecado, sequestrado pela morte. Esta é a linguagem de hoje nesses dias de sequestro tão comum. Mas o segundo sentido, e mais comum, era o resgate pago com vistas à libertação de um escravo, onde obtinha-se a carta de alforria. É isso que Jesus veio fazer, livrar da escravidão do pecado o seu povo. Ele estava pagando o preço necessário porque o salário do pecado é a morte. Quando Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, é nos dito repetida, repisada e explicitamente nas Escrituras que ele morreu para salvar o seu povo, as suas ovelhas, a sua igreja, por aqueles que o Pai lhe deu para que fossem salvos, por muitos. Ele cita Isaías aqui, evoca o profeta messiânico, lá no capítulo 53, versículos 11 e 12, que diz: o justo justificará a muitos. Quer dizer, o justo não veio salvar a todos. Mas Isaías já havia predito que o justo justificará a muitos. A morte de Cristo não criou uma possibilidade de salvação para todas as pessoas, sem exceção. E sim garantiu a salvação apenas dos eleitos de Deus. Se Cristo veio salvar, já salvou. Se ele veio redimir, redimiu. Se veio para resgatar, de fato, resgatou. Se veio pagar, verdadeiramente e efetivamente, pagou. A salvação pertence ao Senhor. Jesus veio buscar e salvar o que havia se perdido. Ele veio para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai que lhe enviou é que nenhum dos que o Pai lhe deu para que fossem salvos se perdessem. Esse foi o plano estabelecido antes que houvesse mundo, antes que houvesse matéria. Foi estabelecido em Cristo Jesus a salvação dos eleitos. Mas eu quero concluir essa mensagem aplicando aqui 3 lições. A primeira é a morte do Senhor Jesus. Ela foi deliberada. A morte do Senhor Jesus foi muito bem planejada antes da fundação do mundo. Ele se deu. Ele é o único Cordeiro Pascal. Ele é o único sumo sacerdote. Aqueles milhares de animais tipificavam o sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. Foi uma morte única e exclusiva e não foi mais uma morte. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Uma segunda lição é que Jesus não queria que eles amassem o poder.
mas que os discípulos tivessem o poder de amar. Nesse momento, eles tinham confiança demais em si mesmos. Eles queriam glória, holofote, luzes da ribalta, mas Jesus morre entre dois ladrões, um à direita e outro à esquerda, como um vil pecador, se fazendo maldição no nosso lugar. É possível ter fé e mesmo assim ser arrogante. O orgulho é fruto da corrupção da nossa natureza. Se quisermos ter autoridade, devemos nos sujeitar à autoridade. Se quisermos liderar, temos que servir. O caminho da cruz faz parte da vida cristã e foi na cruz que ele venceu tudo. Foi ali que ele disse, tudo está consumado. Que Deus nos dê a graça de nos humilharmos cada vez mais pelo poder da fé que ele mesmo nos dá. E em terceiro lugar, humildade e serviço andam juntos. Ele abriu mão da sua glória, se despiu da sua majestade, se despojou do seu resplendor e veio a esse mundo para ser humilde e obediente. Seu serviço foi perfeito, sua obra foi capaz e plena, cheio de humildade. Ele foi escarnecido, humilhado e obediente até morte e morte de cruz. A origem da palavra ministro, no grego, hyperetes, era a mesma palavra para os escravos que ficavam remando os barcos. Em posição bem baixa, essa palavra hyperetes deriva dessa imagem. Os ministros devem ter esse mesmo sentimento como escravos que remavam e que só paravam para dormir e comer. Os escravos só tinham essa função, trabalhar, comer e dormir. Que Deus nos dê a graça de sermos servos humildes, e os que estão em posição de autoridade devem saber que são como escravos. Jesus chegou a lavar os pés dos discípulos, que era um trabalho de escravo, especialmente nas casas dos mais ricos, dos mais abastados. Eu finalizo essa mensagem lendo Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor nos abençoe. Amém.